Olá, segundo ano. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, meus queridos, chegamos à nossa oitava aula. E nessa oitava aula, eu vou dar continuidade à abordagem sobre o expressionismo. Tentar falar sobre um segundo grupo que se formou no entorno do movimento artístico expressionista, tá? Mas antes, eu preciso lembrar a vocês da importância, da necessidade de vocês continuarem a se dedicar aos estudos, estudando os conteúdos que são disponibilizados para vocês. Esses conteúdos se encontram na unidade 2, no capítulo 1 da nossa apostila. Estudem com bastante atenção e dedicação. Então, voltando para dar continuidade à abordagem sobre o expressionismo, é importante nós entendermos como esse movimento foi importante. Aonde esse movimento surgiu, né? Ele surgiu no continente europeu, como eu já havia falado anteriormente, né? No continente europeu e em especial na Alemanha, né? Na Alemanha, na cidade de Dresden. No último vídeo, eu até falei que um grupo, primeiro grupo, né, que surgiu no entorno do expressionismo foi o grupo Zerbruck, que significa a ponte, né, que surgiu no ano de 1905. Ano também que aconteceu o quê? No movimento anterior, aconteceu a primeira exposição dos artistas intitulados de Fouvista. Mas voltando a falar especificamente do expressionismo, vamos perceber o quê? Que os artistas expressionistas, eles tinham a cor como elemento fundamental de um processo criativo. Ou seja, a cor para os artistas expressionistas era de suma importância, era o elemento mais importante nas suas criações, nas suas expressões artísticas, tá? Então, desde os fauvistas, que eu citei há pouco, desde os fauvistas, uma quantidade crescente de artistas perceberam a capacidade expressiva e comunicativa das cores. Ah, mas José, como que é essa capacidade expressiva e comunicativa das cores? É porque as cores eram utilizadas pura na sua essência, sem muitas misturas, né? Lembram que lá no fauvismo eu falei para vocês que o artista, quando ia pintar uma tela e ele decidia por determinadas cores, ele utilizava ela pura na tela, sem mistura. Se acontecesse a mistura, essa mistura ia acontecer na própria tela, quando ele estivesse dando as pinceladas, tá? Então, é o que ele está dizendo aqui, né? Que as cores têm essa capacidade, tá? Além disso, chegando a reconhecer, né, que elas seriam capazes de condensar, né, de condensar toda a proposta da composição como fez o primeiro pintor, né, o pintor russo, o Wallace Kandinsky. O Wallace Kandinsky, também para quem não está lembrado, eu vou relembrar, né? Para quem é meu aluno desde o sexto ano, eu vou relembrar um pouquinho sobre o Wallace Kandinsky. O pintor russo, o Wallace Kandinsky, ele é considerado até os dias de hoje
o pai do movimento artístico abstrato. E nos anos anteriores, quem foi meu aluno desde o sexto ano, em alguns momentos nós trabalhamos sobre a arte de Wallace Kandinsky, tá? Então, o Wallace Kandinsky, ele, além de ter sido considerado o pai do movimento abstrato, né, do abstracionismo, ele também foi um dos integrantes, né, foi um dos fundadores, perdão, dessa nova leva de artistas expressionistas, né? Ele foi um dos fundadores, juntamente com Franz Marc, né? Em Munique, na Alemanha, por volta do ano de 1911. Portanto, já no início da segunda década do século XIX. O grupo foi frequentado por artistas de várias nacionalidades, entre eles antigos membros do grupo Jerbruk, né, que era também conhecido como A Ponte. Tá? Esse grupo, o Jerbruk, né, teve também como Kirchner, né, que era um dos fundadores do grupo Jerbruk, o Kirchner, e também Emil Nolde. Emil Nolde era também um dos integrantes e fundador do grupo A Ponte, né, o Jerbruk, de curta duração, né? De curta duração, o grupo se dissolveu, ou seja, acabou. Eles se separaram por volta do ano de 1914, durante a Primeira Guerra Mundial. Lembram que eu sempre falo para vocês que a arte trabalha com elementos simbólicos, com fatos históricos, né? E também com fatos mitológicos. Aqui está falando de um fato histórico, de um período histórico, que é o período da Primeira Guerra Mundial. E, consequentemente, estava acontecendo também o quê? Estava se fortalecendo. Nesse meio tempo aí, estava numa efervesção de questionamentos de um movimento, né? Que era o nazismo, né? Que foi algo cruel para a humanidade, né? O nazismo, né? Que tinha como líder Adolf Hitler. E foi cruel para a humanidade. Então, nesse momento da Primeira Guerra Mundial, né, 1914, né, porém, esse grupo, que teve uma vida muito curta, né, durou muito pouco tempo, ele se iniciou por volta de 1911 e foi até 1914. Ele ficou muito pouco tempo com uma formação. Mas esse grupo, ele foi de uma produtividade incrível, né? Ele teve uma produtividade muito grande. Ele não passou despercebido pelo campo das artes. Ele teve uma grande produtividade. Eles criaram muitos trabalhos reconhecidos até os dias de hoje, né? Além disso, o grupo, um outro grupo, né, o Cavaleiro Azul, né, eles levaram, né, as últimas consequências à tendência das vanguardas, né? Gente, eu falei algo errado agora, perdão. O grupo que ficou entre 1911 e 1914 é o Cavaleiro Azul,
tá? Não é o Zerbrook, tá? É o Cavaleiro Azul, tá? Então, esse grupo Cavaleiro Azul, ele teve uma vida curta, mas ele teve uma grande produtividade, certo? Ele levou também às últimas consequências, a tendência das vanguardas ocidentais do século XX, de fazer das artes a expressão da revolução subjetiva diante da realidade que estava diante deles ali naquele momento, né? Eles herdaram também características do movimento simbolista, né? Do simbolismo, do misticismo, né? Do misticismo russo e do grupo expressionista A Ponte, que é, na verdade, o Zerbrook, né? Porque a ponte Zerbrook significa a ponte, né? Ou Zerbrook ou a ponte, né? Então, seus membros defenderam com toda a garra, com toda a voracidade, né? Eles defenderam a força do instinto e o potencial libertador. Ou seja, a arte, ela tem que ser libertadora, libertária, né? Da natureza do indivíduo, né? Daí, seu interesse pelas pinturas de crianças e de pessoas alienadas, né? Alienados, bem como pelo folclore, né? Pela pintura naif. O que é a pintura naif? É uma pintura ingênua, uma pintura que não respeita determinadas regras acadêmicas, né? Ela não tem nada de acadêmico. Ela é bem natural, ela nasce livre, né? Livre do seu criador, né? A pintura naif. E considerada manifestações artísticas originais. Porque a arte naif, ela é original, ela nasce livre, né? Porque não são medidas, né? Elas não necessitam para a cultura de uma medida, né? São valores que não são tão estabelecidos, né? Esses valores, né? Pela cultura e valores que foram estabelecidos, tá? Então, a arte para esse momento, né, para o grupo A Ponte, só reafirmando para finalizar o nosso vídeo, ela vai estar calcada, né, ela vai estar calçada nas características da pintura de crianças, né, no folclore, na pintura naif, consideradas manifestações artísticas originais, porque não são medidas pela cultura, e sim valores estabelecidos, e nem valores estabelecidos, perdão. Elas não são medidas pela cultura e nem pelos valores estabelecidos. Elas simplesmente existem. Meus queridos, eu espero que esse vídeo possa ser útil para vocês na hora de fazer o seu exercício, tá? Mas antes de finalizar, eu vou mostrar 3 imagens para vocês desse momento do expressionismo. Uma imagem que está ligada com o misticismo russo, né? Olha aqui, ó. Essa imagem, né? E essa outra aqui, ela mostra
mulheres passeando pela cidade, mas só que são mulheres que têm uma certa deformidade. E por último, essa pintura de paisagem, né? Ou seja, retratando a natureza, tá? A pintura expressionista dessa época vai tratar dessas questões também. Fiquem com Deus e lave bem as mãos com água e sabão para se proteger contra o coronavírus, ok? Até o próximo encontro. Tchau, tchau.